It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star. Olá! Bom, como eu disse nas minhas redes sociais, eu entrei numa onda de John Green e eu comprei 4 livros do John Green e eu deixei guardado ali na minha estante. Falei, uma hora eu leio. E aí eu peguei para ler A Culpa das Estrelas e Quem é Você, Alaska. Eu comecei pelo último, né, que é A Culpa das Estrelas. Eu quis começar por ele porque por causa do filme, eu vi no cinema e depois eu tô seguindo aquela ordem cronológica dele, que esse daqui é o primeiro livro dele, tô seguindo a sequência. Então vamos lá para a história da Culpa das Estrelas, para quem ainda não conhece, né? Hazel Grace é a personagem principal desse livro. Ela é diagnosticada com câncer, ainda novinha. No livro aqui, no caso, ela já tem os seus 16 anos. E ela começa a frequentar um grupo de apoio numa igreja lá. E nesse grupo de apoio ela conhece o Augustus Waters, que também é diagnosticado com câncer, mas o câncer dele é como se já tivesse acabado, ele já está no estágio de superação avançada já. E ela, no caso, não, ela está na mesma. O câncer dela nem regride, mas também não avança, porque ela faz uso de um medicamento lá, uma substância chamada Falanchifor, eu acho que é assim que se fala. E isso impede o câncer de crescer, de se desenvolver. Eles se conhecem no grupo de apoio, ela e o Augustus, e eles começam a gostar um do outro, ele mais do que ela. Eles trocam os livros deles favoritos. E a história vai se desenvolvendo, a história de amor dos dois. Esse livro aqui é o último livro do John Green, né? E pra mim, comparado a esse daqui é uma história bem triste, assim, bem emocionante, bem romântica. E esse daqui já não é bem engraçado, é um livro engraçado, é um livro como se fosse uma comédia americana, de colegial. Mas voltando a esse daqui, eles viajam para fora dos Estados Unidos, eles vão para Amsterdã, na Holanda, porque o autor favorito dela, da Hazel Grace, ele escreveu um livro e abandonou, ele abandonou a carreira de escritor e se mudou para Amsterdã para ficar lá preso, obstinado de todo mundo. Chegando lá, eles têm uma grande decepção, tanto eles como nós, os leitores, a respeito desse autor que ela tanto gosta. Porque ele não é nada aquilo que a gente imaginava, que ela imaginava. Ele é todo desleixado, ele não está nem aí para nada e recebe muito mal eles em casa. E aí, mesmo com essa situação, a viagem deles é legal, dá para eles aproveitar muito lá. E tem uma reviravolta completamente na história. Ele fala para ela que o câncer dele está progredindo e o dela está estável. E quem, no caso é ela que desde o início do livro que está morrendo, só que não, quem está morrendo é ele. Ele que está, né, que a história vira completamente, 360 graus. Ele que está para morrer. Essa foi uma das coisas que eu mais achei legal nesse livro, porque o John Green inverteu os quadros. Desde o início é mostrado pra gente que ela que é a mais debilitada, ela é a mais fraquinha do trio, porque no livro tem um trio com câncer que é ela, a Hazel, o Augustus e o melhor amigo do Augustus, que é o Isaac. Então depois que essa história muda, tem uma cena que ela ajuda os dois a se levantar, que ela fala assim, que de repente ela percebeu que ela era a mais forte dos três, que ela era mais capacitada. Quem pega esse livro para ler desde o início, sem saber da história, nunca que vai imaginar quem que vai piorar na história. Todo mundo acha que é ela, porque ela tá bem ruinzinha também no início. E de repente ela tá lá firme e forte e o namorado dela, o Augustus, tá indo pro leito da morte. Antes de acontecer o inevitável nesse livro, que é a morte dele, os capítulos antes do capítulo que dá a morte dele, o autor deixa bem claro que ele vai morrer. Já fala lá que ele está indo para os últimos dias. E, infelizmente é isso que acontece, ele morre no livro. E engana-se quem acha que o livro termina com a morte dele. Não, depois ainda tem alguns capítulos que mostra o enterro dele, como que fica a família, a namorada. E não é um livro que termina feliz, termina triste. Ela não morre, mas dá um sentido de que logo logo ela vai morrer, infelizmente. O que me leva a destacar que é bem diferente desse outro livro aqui, que é o Quem é Você, Alaska. Esse livro aqui, vamos partir para ele. Esse livro ele é bem engraçado, ele é bem divertido.
Eu li ele, eu lembrei até de um colega meu, mas o que me mais lembrou é você assistir um filme de sessão da tarde de colegial americano, daquela de primeiro, segundo ano, terceiro ano, e é uma pura comédia, a Alaska principalmente. O personagem principal desse livro se chama Myles Halter, e ele abandona, ele larga a cidade dele, deixa os pais dele na cidade lá, porque ele quer estudar na Culver Creek, que é uma escola, a escola onde o pai dele se formou, e lá ele vive grandes aventuras. Mesmo ele sendo magrelo, raquítico, ele ganha o apelido de gordo. O melhor amigo dele, que no livro divide o quarto com ele, né, digamos assim, melhor amigo, ele se chama Chip Martin, mas é apelidado de Coronel. Ele já tinha esse apelido antes dele entrar, porque esse amigo já tinha estudado lá um ano antes. E lá eles conhecem a Alaska, que no caso não é apelido, é o nome dela mesmo, Alaska Wong. E ela é uma pessoa, assim, bonita, mas ela é muito... Ela muda o espírito dela toda hora, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, outra hora tá depressiva. E esse livro tem muito cigarro, muita bebida, mas não ao extremo. Chega a ser um ponto, uma coisa legal na história. Mesmo eu não fumando, não bebendo, mas eu acho que se não tivesse isso na história, eles não teriam vivido essas aventuras. E como todo livro de colegial, tem os professores, tem os chefes lá, e tem um cara que se chama Águia. É o apelido dele, que botaram nele, porque ele se chama Águia, claro. Ele, no caso, tem esse apelido porque ele fiscaliza todo mundo. Então, no meio assim do livro, eles pregam uma peça nele para despistar ele, soltando bomba para tudo quanto é lado. E um ponto-chave desse livro, que desde o início eu percebi, é que antes, lá na frente, ó, não sei se vocês conseguem ler, está escrito antes. E no meio assim do livro tem o depois. Desde o início, aqui, depois. Desde o início que eu vi isso, eu deduzi, né, que seria antes, no caso antes, ele entrando na escola e ele se interessa pela Alaska, e esse depois seria quando ele fica com ela, ou depois, no caso, que ele fica com ela. E eu estava, ao mesmo tempo, meio certo e meio errado. Por que isso? Realmente, quando eu cheguei aqui no meio do livro, aqui um pouquinho antes desse depois, realmente eles ficam no livro. E isso é de madrugada, eles estão no quarto dela, o melhor amigo dele também está lá, porque eles estão bebendo, estão fumando. Só que depois eles ficarem um pouquinho, eles dormem, né? E ela recebe um telefonema, aí ela vai atender. Quando ela volta, ela está totalmente transtornada. E ela pede ajuda a eles para despistar o Águia, para ela poder sair da escola. E aí que acontece uma coisa muito chocante. A Alaska morre. E quando eu li isso, eu falei assim, gente, John Green tá matando todo mundo, o que é isso? Tem que prender esse cara. No início, eu, assim como o personagem principal, o Myles Halter, o gordo, eu duvidei. Eu falei assim, gente, não é possível. Ela deve ter armado uma brincadeira, deve ter acontecido alguma coisa, mas ela deve estar viva. Como ela é muito zoeira, ela deve voltar na história. Mas não, é verdade, ela sofreu um acidente de carro assim que ela estava indo, e a outra metade, indo viajar, e a outra metade é o livro sem ela. É os amigos dela tristes, porque ela morreu, e eles tentando desvendar o que aconteceu, qual ligação foi essa, para ter acontecido isso. Porque para ela ter morrido, ela estava bem doidona, ela estava bêbada. Só que isso não foi o que fez o acidente acontecer, digamos assim. No fim do livro, eles acabam meio que desvendando assim, os motivos que levaram ao acidente acontecer. E também, no finalzinho assim, tem uma outra zoeira que eles aprontam na escola. E é uma zoeira assim, foi a zoeira do século. Porque a própria Alaska já tinha planejado essa brincadeira, essa distração. Só que ela falou assim, vamos deixar para o último ano, para o terceiro ano, que a gente fecha o ensino médio ao estilo. Mas como ela morreu, eles falaram, vamos fazer em homenagem a ela. E terminou o livro bem engraçado, infelizmente sem ela. E é isso. O livro acaba assim, acabou bem mais divertido do que A Culpa das Estrelas, para falar a verdade. E eu gostei muito dos dois. Comecei com A Culpa das Estrelas e agora estou seguindo essa ordem.
E depois tem A Cidade de Papel e tem os outros livros que eu estou lendo já, pretendo gravar logo logo. Gente, e para finalizar, um destaque entre os dois, uma diferença entre os dois, é que esse daqui é pela Intrínseca e esse daqui é pela Martins Fontes. Eu ouvi falar, eu pesquisei, e eu vi que esse livro aqui ele também foi lançado pela Intrínseca. Só que como eu comprei em 2013, os dois, a minha edição é essa edição aqui, da capa preta, bem diferente. Parece até que foi a minha sobrinha que fez essa capa. E essa capa é borrachuda. Eu não critico a Martins Fontes, eu gosto muito do Martins Fontes. Só que, por exemplo, esse daqui, antes das falas, normalmente tem aqueles hífens, né? Pra gente ver qual que é fala e qual que é pensamento de quem tá narrando o livro. Já esse aqui não. Esse daqui não tem aqueles hífens. É tudo aqueles dois pontinhos, aqueles atóstrofos. E isso no início me incomodou um pouquinho, mas depois que eu fui lendo, eu acabei me acostumando. E hoje em dia eu não trocaria. No início eu pensei em comprar uma outra edição da Intrínseca para eu ler, mas eu acabei acostumando e falei, ah não, deixa assim. Aí hoje em dia eu não trocaria. Adorei. Gostei dos dois. Os dois têm as suas diferenças e as suas semelhanças. E é isso. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é A Culpa das Estrelas. Esse daqui é Quem é Você, Alaska. Os dois do John Green. Curta, compartilhe, comente. Até o próximo vídeo.